Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Sérgio aqui mais uma vez, e nesse vídeo nós vamos fazer uma introdução sobre dois tipos especiais de sequência. A sequência chamada progressão aritmética e a sequência chamada progressão geométrica. Então vamos entender primeiro qual é a diferença dessas sequências para as demais sequências estudadas. Nós estudamos vários tipos aleatórios de sequência ao longo de tudo que a gente fez até o momento. E aí, para diferenciar, para fazer essa distinção, eu queria que vocês relembrassem dois exercícios que nós fizemos lá na nossa primeira semana, daqueles exercícios intuitivos sobre sequências. Vamos ver aqui do lado esquerdo nós temos o primeiro exercício e do lado direito nós temos o segundo. No primeiro exercício, e aí só relembrando que nesse exercício pedia para a gente identificar os padrões e continuar as sequências, né? No primeiro exercício, a gente precisa entender a sequência formada pelo número de pontos. Então, no primeiro ponto aqui, no primeiro termo, nós temos apenas um pontinho. No segundo nós temos 3, no terceiro nós temos 6 e assim vai aumentando, contando os pontos, e nós precisávamos naquele exercício identificar os padrões presentes nessa sequência. Do lado direito nós tínhamos outra sequência que começava com o número 4, depois o 7, 10 e o 13. E aí lá no final daqueles exercícios até tinha uma pergunta que dizia o seguinte: você é capaz de identificar qual é a diferença entre os padrões encontrados, né, em um exercício e no outro exercício? Então é sobre isso que nós vamos conversar um pouco aqui agora. Se a gente observar, na primeira figura, fica claro, no primeiro exemplo, fica claro que a sequência ela aumenta da seguinte maneira. No primeiro desenho nós temos apenas um pontinho, no segundo nós temos 3 pontos, depois nós temos 6, 10 e 15. Se a gente for fazer uma análise dessa sequência, a gente percebe o seguinte: do primeiro termo para o segundo, aumentaram 2. Do segundo para o terceiro, aumentaram 3. Do terceiro para o quarto, aumentaram 4. Para cá já aumenta 5 e a continuidade vai seguindo esse padrão. Então, aqui aumentaria 6, passaria a ter 21 pontos no próximo desenho. Depois aumentaria 7, passaria a ter 28 pontos no próximo desenho e assim por diante. Já do lado de cá, do lado direito, o que a gente percebe? A gente tem aqui primeiro 4, depois o 7, depois o 10, depois o 13 e aí a sequência aumentaria da seguinte maneira: 16, 19, 22 e assim por diante. Então, o que eu pergunto para vocês novamente é: o que tem de diferente nesse padrão do lado direito, do lado esquerdo, para esse padrão do lado direito? Lembrando, nos dois casos nós temos uma sequência, nos dois casos nós temos um certo padrão que é seguido, mas a grande questão está na diferença entre esses padrões. Então vejam bem que do lado esquerdo aqui, essa é uma sequência que aumenta, primeiro aumentando 2, depois aumentando 3, aumentando 4, aumentando 5, 6, 7 e assim por diante. A grande diferença para esse outro aqui é que desse lado nós temos uma sequência que sempre vai aumentar 3. Ele não modifica, ele aumenta segundo um valor constante. Aumenta 3, aumenta 3, aumenta 3, aumenta 3. Então esse é o primeiro passo para eu conseguir olhar para uma sequência e saber se essa sequência se trata de uma progressão aritmética ou de uma progressão geométrica. Porque a gente está estudando até o momento sequências de uma maneira geral, mas o nosso objetivo aqui nesse momento é estudar com mais cuidado as progressões geométricas e as progressões aritméticas, que são dois tipos especiais de sequência. Mas antes de entrar nelas, a gente faz esse estudo introdutório. Por isso que nós gastamos aí umas 2, 3 semanas entendendo algumas ideias centrais sobre sequências, para quando a gente entrasse aqui agora nas progressões, ficasse mais fácil da gente sistematizar o nosso raciocínio. Então agora a gente já sabe como identificar se uma sequência pode ser uma progressão aritmética ou uma progressão geométrica. O valor, né, o padrão seguido tem que aumentar ou diminuir seguindo um valor constante, né? Mas vamos melhorar esse raciocínio para a gente entender algumas variações que podem acontecer.
Também peguei esse exemplo lá daquele primeiro exercício que vocês desenvolveram na primeira semana. Então vamos observar cada um desses exemplos e perceber o que acontece. Olha só, no primeiro caso, a gente tem uma sequência onde vai sempre somando 3. 4 mais 3, 7, mais 3, 10, mais 3, 13 e assim por diante. No segundo caso, nós temos qual padrão? Um padrão onde vai subtraindo 7. 25 menos 7, 18. 18 menos 7, 11. 11 menos 7, 4. 4 menos 7 daria menos 3 e assim por diante, né? Percebam que mesmo que no primeiro caso eu esteja somando e no segundo eu esteja subtraindo, o valor numérico é sempre constante. No primeiro caso foi sempre 3, no segundo caso sempre 7. Isso pode acontecer não somente somando ou subtraindo, e aí que vem a sacada. Ó, quando o padrão, qual é o padrão desse terceiro exemplo aqui, ó? 3, 6, 12, 24. Se a gente analisar com cuidado, a gente percebe que está sempre multiplicando por 2. 3 vezes 2, 6. Vezes 2, 12. Vezes 2, 24. A gente continuaria ali. Vezes 2, 48. Vezes 2, 96. E assim por diante. E no último exemplo eu tenho uma sequência que vai seguindo um padrão de dividir por 2. 512 dividido por 2, 256. Dividido por 2, 128. Dividido por 2, 64. Dividido por 2, 32. E assim continuamente, né? E aí, pessoal, o primeiro ponto-chave do nosso estudo aqui agora é entender o que se caracteriza como uma progressão aritmética e uma progressão geométrica. Então, o que eu digo para vocês é, de maneira bem objetiva, sempre que a sequência se modificar seguindo um padrão de somar ou subtrair sempre um valor constante, nós temos uma progressão aritmética. E, analogamente, sempre que a sequência se modificar multiplicando ou dividindo por um valor constante, nós temos uma progressão geométrica. Esses dois objetos, esses dois conceitos agora são o foco do nosso estudo. Para essa semana nós temos um estudo somente da progressão aritmética, da PA, e na semana seguinte da progressão geométrica. E aí depois, posteriormente, a gente faz uma atividade avaliativa. Ok, pessoal? E aí, para a gente fechar, o que nós precisamos entender sobre as progressões aritméticas, que vocês vão encontrar nos vídeos que estão logo abaixo aí. Nós precisamos entender algumas coisas que poderia citar aqui. O primeiro termo, né, os elementos da PA. Estamos falando dos elementos da PA. Temos o primeiro termo, que é o A1, isso vocês já conhecem. Temos o termo geral, um termo qualquer, né, um termo genérico que a gente chama de AN. Vocês também já conhecem, porque nós já trabalhamos com isso algumas vezes aqui. E tem um elemento novo que a gente vai chamar de razão. Tá? A razão é aquele fator, aquela constante numérica. Então, numa PA, se está aumentando de 3 em 3, a razão é 3. Se está aumentando de 5 em 5, a razão é 5. Se está diminuindo de 2 em 2, a razão é menos 2. Se está diminuindo de 7 em 7, a razão é menos 7. E aí nós temos um outro tópico importante aqui, que é a fórmula do termo geral. Essa fórmula do termo geral nada mais é do que a lei de formação que vocês já trabalharam anteriormente, só que acrescido do elemento novo que apareceu aqui agora, que é a razão, ok? Então depois nos vídeos vão estar mais detalhado isso aí. E tem também uma outra questão muito importante, que é a soma dos n primeiros termos de uma PA. Então, por exemplo, se a gente tem uma PA com uma razão, com uma certa razão, por exemplo, uma PA de razão 8, né, então vai aumentando de 8 em 8, nós queremos saber quanto daria a soma dos 20 primeiros termos dessa PA. Para eu não ter que escrever os 20, somar um por um, existe uma maneira de ir direto a esse ponto. Então eu poderia aplicar uma fórmula que é a fórmula da soma dos n primeiros termos de uma PA. Então são esses tópicos aí que vão ser abordados nos vídeos seguintes, tá certo? Só para a gente finalizar aqui então, às vezes surge aquela pergunta, né? Será que
Será como que a gente aplica isso? Será em que contexto que isso serve? Nós vamos perceber que a gente pode trabalhar isso na resolução de diferentes situações. E aí, só para ilustrar um pouco, vamos pensar numa situação onde eu queira, por exemplo, colocar algum dinheirinho na poupança mês a mês, e aí eu vou fazer da seguinte maneira: no primeiro mês eu vou colocar R$10, no segundo mês eu vou colocar 15, no terceiro eu vou colocar 20. Então, a quantidade de dinheiro que eu vou colocar na minha poupança, vocês podem perceber que ela segue o formato de uma progressão aritmética, porque se no primeiro mês eu estou colocando 10, no segundo eu estou colocando 15, no segundo eu estou colocando 20, cada mês eu estou colocando R$5 a mais. Então essa quantidade que eu coloco, ela segue a ordem de uma progressão aritmética de razão 5. E aí vamos supor que eu quero saber quanto eu terei na poupança após 24 meses. Então pensem comigo, se no primeiro mês eu coloco 10, no segundo eu coloco 15, no terceiro eu coloco 20 e assim por diante, para eu saber quanto que eu terei após 24 meses, eu precisaria então somar o que eu coloquei no primeiro mês, mais o que eu coloquei no segundo mês, que foi 15, mais o que eu coloquei no terceiro mês, que foi 20, e fazendo isso até o 24º mês. Percebem o quanto seria trabalhoso eu escrever os 24 termos e depois somar um por um? Para casos assim, né, situações como essa, é que nós temos a fórmula da soma dos N termos. Então isso é só uma pequena ilustração para vocês perceberem como que nós podemos lidar com esse conceito, como que ele pode ajudar a gente na resolução de diferentes problemas. Como eu disse, pessoal, esse vídeo é só uma introdução, tá bom? Então agora vocês vão assistir os outros vídeos que trazem com mais detalhes essa questão da fórmula do termo geral e da soma dos termos. Em seguida tem um material aí escrito para auxiliar vocês também. Vocês também podem pesquisar outras fontes na internet sobre progressão aritmética, ok? E tem a lista de exercícios para vocês exercitarem aí o conhecimento de vocês. Lembrando que é muito importante que vocês participem do fórum e do chat, deixem suas dúvidas, vamos trocando ideia e qualquer coisa é só procurar o professor, só postar aqui no fórum. Estou sempre à disposição, ok, galera? Bom estudo aí para vocês, um abraço e até a próxima.